peça sobre a ressurreição de Cristo. Era aqui na minha frente. Seria a Cleusa. Cadê a Cleusa? Cleusa não está aqui? Seja bem-vinda, Cleusa. O Luciano também. Seja bem-vindo. O Damião. Bem-vindo. O amor de Emanuel. E o William. Pedro Emanuel. E eu sou a Vitória. A gente está muito feliz que a gente vai fazer aqui uma peça aqui do pessoal dos adolescentes sobre João 20. No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, foram ao túmulo e viram que a pedra da entrada tinha sido removida. Meu Deus, cadê Jesus? Como assim? Cadê meu filho? Eu não sei. E foram ao encontro de Pedro e o outro discípulo João, aquele a quem Jesus amava, e disseram: Tiraram do túmulo Jesus e a gente não sabe para onde o levaram. Tem certeza, Maria? Quem que poderia ter pego o corpo dele? Será que foi os fazendeiros, os líderes roubando os judeus? Tá, então se vocês estão aí, eu vou lá ver. Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os dois iam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se e olhou para dentro, mas não entrou. Então Pedro entrou e viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado. João, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou, viu e creu. Cadê o corpo do nosso mestre? Como assim? Eu não tenho mesmo. Eu não deu certo. Viu? Eu avisei vocês. E agora? O que a gente faz? Não sei. Vamos atrás. Quem sabe onde está o corpo do nosso mestre? Você viu o corpo do nosso mestre? Você viu? Você viu o que ele pegou? Você viu? Os discípulos e Maria, mãe de Jesus, voltaram para casa. Maria Madalena estava do lado de fora do túmulo. Chorando, abaixou-se e olhou para dentro. E viu ali um anjo vestido de branco, no lugar onde estava o corpo de Jesus. Então o anjo lhe pergunta: Mulher, por que chora? É porque pegaram Jesus e a gente não sabe para onde o levaram. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Mulher, por que choras? E a quem procuras? Perguntou ele, e pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor ouviu, diga-me para onde levaram, que eu o buscarei. Maria, Raboni, não se agarre a mim, pois ele não subiu ao Pai. Agora vá, procure seus irmãos e diga-lhes que eu irei subir ao meu Pai e Pai de vocês, ao meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena corre para os discípulos e lhes conta o que Jesus havia falado. eu vi o Senhor. Tem certeza, Maria? Será que não era alguém parecido com ele? E ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos, com as portas trancadas, por medo dos líderes judeus. Eu vi o Senhor, eu tenho certeza, era ele na minha frente. Será que você não vai? Nós passamos 3 dias que a gente não vê ele. E agora, o que a gente faz? E de repente, Jesus surgiu no meio deles. A paz seja com vocês. Aleluia. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados dos outros, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados.
Eu queria que chamasse as crianças. Igreja, estenda suas mãos, amém? Senhor amado Deus, Pai, abençoa essas crianças, Pai, são nosso futuro, Senhor. Derrama teu sangue sobre elas, Pai. Que cada uma delas tenha um propósito na tua presença, Senhor. Que elas tenham prazer em te servir e te adorar desde sempre. Amém. Eu queria chamar estenda suas mãos, por favor. Senhor, Deus, Pai do teu céu, Senhor, abençoa ela. Ela seja cheia do teu Espírito Santo. Abençoa essa serva. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos, amém? Quem está feliz aqui hoje? Eu confesso para vocês que eu estou muito feliz, estou muito orgulhosa deles. Vocês não sabem como é difícil, irmãos. Qualquer coisinha que a gente vai fazer dá um trabalho. Vocês não fazem ideia. Ontem a gente ficou aqui até tarde montando esse túmulo, cortando papel, trocando roupa, mas deu tudo certo, graças a Deus. Vamos orar, irmãos? Feche os seus olhos, é o momento da gente acalmar o nosso coração. E eu queria te pedir uma coisa muito especial. Queria te pedir que você prestasse atenção no que o Senhor tem para te dizer. Que você acalmasse o seu coração, acalmasse os seus ânimos. E assim como eu disse para eles hoje, tudo que está lá fora, está lá fora. Agora é o momento da gente se conectar com o Senhor e ouvir o que Ele tem para nos dizer. Amém? Senhor amado Deus, apresento o teu povo santo diante de ti, Jesus. Peço que o Senhor fale aos nossos corações. Não permita que nada nos distraia, Jesus. Isso eu peço a ti, que a tua palavra penetre nos nossos corações e ache um bom solo, Jesus. Isso eu peço a ti, em teu santo nome. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, a gente tem muitas pessoas para agradecer. Queria agradecer ao pastor e à pastora pela confiança, pela oportunidade. Agradeço a minha mãe e ao meu pai por toda ajuda, todo apoio, todo incentivo. Agradeço a Thay, que não está aqui, mas a Thay ficou aqui ontem até tarde, ajudando a gente a montar. Agradeço ao irmão Carlos também, que ele veio, ficou aqui nos ensaios, testando o microfone, ajudando a gente a colocar a cena. Muito obrigada a cada um de vocês. Que o Senhor retribua e pague o dobro. Amém? Agradecemos também a cada um que ajudou de alguma forma. Que o Senhor os abençoe. Amados, abre sua Bíblia comigo, lá em Ezequiel, no capítulo 22, no versículo 30. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Amém? Todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor. Procurei entre eles um homem que erguesse um muro e se pusesse na brecha diante de mim, em favor dessa terra, para que eu não a destruísse. Mas não encontrei nenhum. Por isso, derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com o meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo o que fizerem. Palavra do soberano Senhor. Será que você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Sabe, amado,
você já leu essa passagem antes, mas Deus ele aparece a Ezequiel e ele fala para ele que existe um povo pecaminoso, um povo cheio de erros, um povo maldoso que não pensava em nada e só ia atrás do seu querer. E aí o Senhor disse para ele: procurei entre eles um homem que erguesse um muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas eu não encontrei nenhum. Sabe, irmãos, é muito fácil a gente apontar o nosso dedo para o nosso irmão, mas você já parou para pensar que talvez esse povo seja você? Que talvez esse povo seja eu? Onde estão os homens dispostos a se colocar na brecha? Irmãos, liderança na igreja não é fácil. É muito difícil. Quando eu e o Jonathan a gente aceitou, a gente não fazia ideia do que nos esperava. Porque quando a gente está sentadinho, a gente acha que é fácil. Que as pessoas elas vão nos aplaudir, que elas vão nos elogiar, que sempre que a gente precisar vai dar tudo certo. Mas não é assim que funciona. Primeiro que o Senhor não chama ninguém que está pronto. Ninguém. O Senhor ele vai nos capacitando conforme o tempo vai passando. Mas quando Ele nos chama, a gente está pronto e não está preparado. Mas o Senhor precisa daqueles que digam: eis-me aqui, Senhor, eu me coloco na brecha. Irmãos, eu vou te contar um pouquinho da minha história com a igreja. Eu cresci em um lar cristão e graças a Deus por isso, eu cresci na igreja, eu tive essa chance. Eu cresci vendo os meus pais servirem, limpando a igreja, pregando a palavra, cuidando das crianças. Eu sempre estive lá. Mas em um determinado momento, conforme eu fui crescendo, chegou a minha hora de entrar no grupo de adolescentes. E eu não queria ir. Ironia do Senhor, né? Eu não queria ir de jeito nenhum. E eu ia chorando, irmãos. Chorando. Quem visse pensava que eu era maltratada. Mas é porque eu era muito tímida. Eu era muito na minha. Eu não falava com ninguém. E eu ficava no cantinho, eu falava: pai, por favor, pai, eu não quero ir. E meu pai falava: você vai. Sabe, irmãos, você que é pai, você precisa se levantar como líder no seu lar. Você precisa se colocar na brecha pela sua família e dizer: ei, veste a tua roupa que tu vai. Veste a tua roupa que tu vai no culto, sim. Ah, mãe, mas eu estou cansada. Você vai. Mãe, eu não quero ir no culto hoje. Você vai. Mãe, eu não quero ajudar na salinha. Você vai. Mãe, eu não quero ir para a igreja. Você vai. Quando a gente é pequeno, irmãos, a gente não sabe decidir nada. Se a gente deixar, eles botam as roupas que só Deus. Eles não sabem escolher o que eles vão comer. Eles não sabem nem escovar um dente se a gente não mandar. Quem dirá decidir sobre a vida espiritual deles, irmãos? Nós precisamos nos colocar na brecha, principalmente pelos nossos. Nós precisamos nos levantar como homens e mulheres de Deus, cheias do Espírito Santo no nosso lar, e interceder pela nossa casa. E se posicionar, irmão. Não é só orar, é orar, interceder e agir. Esses dias uma irmã falou para mim que a filha dela só vem para a igreja se for amarrada. A menina tem 13 anos. Eu pensei: bom, então que venha amarrada. Mas que venha. Não tem que decidir nada, irmão. Quando crescer, quando for o dono do seu nariz, quando pagar as suas contas, aí vai. Até lá, papai e mamãe mandam. E nós precisamos nos posicionar como homens e mulheres cheios do Senhor. Você está preparado para isso? Talvez você olhe para mim e fale: mas você nem é mãe. Eu não sou mãe, mas eu sou
que orem, que jejuem, mas que se posicionem. É o momento, irmãos. Não dá mais para perder tempo. Eu senti tanto orgulho deles aqui, honrando, servindo ao Senhor. A gente ensaiou tantas vezes, irmãos. Olha, eu acho que mais de 30 vezes. Mas vale a pena quando a gente vê eles servindo ao Senhor. É difícil, é custoso, é trabalhoso, mas vale a pena. E quando são os nossos, então, o nosso coração se enche de alegria. Quando são aqueles que nós amamos, irmãos, que nós vemos eles se derramando na presença do Senhor, aí a gente percebe que esse é o nosso maior ministério, que a nossa família é o nosso maior ministério e que não adianta a gente abandonar eles para ir fazer as coisas na igreja. Não adianta você deixar a sua casa se está tudo uma bagunça. Não adianta, irmão. Resolva a sua casa, coloque as coisas em ordem. Discipline, coloque limites e leve os seus filhos. Incentivem os seus filhos. Irmãos, eu tive um líder que eu tenho um carinho muito grande por ele. Muito, muito grande. Ele era um homem simples. Ele era um homem que talvez não conhecesse a Bíblia de capa a capa. Um homem que falava errado. Mas era um homem que se entregava e se dedicava aos adolescentes de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Ele me ganhou, ele ganhou o Jonathan. E quando a gente viu, a gente não faltava em nenhum encontro. E se a gente faltasse, ele ia atrás para saber o que aconteceu. Se a gente errasse, ele não ficava cheio de firula. Ele dizia: ei, tu errou aqui. Irmãos, a primeira vez que eu preguei na igreja foi graças ao convite dele. E eu estava morrendo de medo. E eu não tinha estrutura. Mas ele me chamou e falou: vai, eu acredito naquilo que o Senhor colocou na tua vida. Que nós possamos ser como esse homem foi na minha vida e na vida do Jonathan. Que nós possamos ser líderes que incentivam os seus liderados. Irmãos, ele abria a porta da casa dele para a gente estar ali. Não importava se era madrugada, se era de noite, se era final de semana, se era dia de semana. O que a gente precisava, ele fazia. Ele levava, ele buscava. Irmãos, agora eu olhando assim, eu penso: meu Deus, o investimento que esse homem fazia. O tempo, o financeiro, o tempo que ele dedicava, irmãos. Ele deixava de estar com a família dele para estar servindo a gente. E são coisas que quando a gente está ali, a gente não percebe. Mas de repente, quando a gente troca de papel, a gente troca de lugar, a gente vê o sacrifício que é. Abra sua Bíblia comigo agora, por favor, lá em João, no capítulo 13. João 13, versículo 4. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 4. Todos acharam? Então tá, vamos ler comigo, irmãos. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? E respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou te fazendo, mas mais tarde você entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Agora vamos lá para o versículo 12, por favor. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou para o seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor,
eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu fiz. Irmão, você entende o que isso quer dizer? Lavar os pés não era um trabalho nobre. Quem fazia isso eram os servos, eram os escravos, e era uma situação até humilhante para um homem fazer isso. E Jesus, na sua infinita graça e bondade, o próprio Deus, mais uma vez, se coloca numa posição de servo. O próprio Deus, que é o Criador de todas as coisas, se coloca numa posição de servir. O próprio Deus, irmãos. E eu e você chegamos aqui na igreja e, bom, eu não vou ficar na porta. Eu não vou limpar a igreja. Eu não vou ficar na mesa. Eu não vou ajudar com as crianças. Se precisarem de mim, é tal horário que eu estou disponível e só. Mas Jesus, irmãos, Ele vai lá, tira a sua capa, pega uma bacia e lava o pé daqueles homens. Será que nós, como líderes, servos do Senhor, servos uns dos outros, podemos fazer isso? Será que eu e você estamos dispostos a servir de tal modo que o nosso coração se põe aos pés do Senhor? Será que eu e você estamos dispostos a isso? Servir de todo o coração, servir sem ressalvas, mas servir. Irmão, eu te incentivo a servir na igreja, mas já venha sabendo que não é fácil. Já venha sabendo que é luta espiritual. Sabe, irmão, você que é líder, o Senhor viu quando você aceitou a liderança e você não estava pronto. O Senhor viu os momentos que você ficou sozinho, preparando um evento, preparando alguma coisa, e talvez as pessoas não tenham ido e não tenham dado valor. O Senhor estava lá. O Senhor viu. Irmãos, ano passado para nós foi um ano muito difícil, ministerialmente. Muito difícil. As coisas não davam certo. Esse acho que já é o nosso terceiro ano. E estava sendo um ano muito difícil. As coisas não prosperavam, as coisas não iam para frente. A gente chamava eles não queriam. A gente tentava organizar algumas coisas que não davam certo. E a gente pensou em largar tudo. E eu vou ser sincera que eu só não larguei porque o Senhor não deixou. Porque se fosse por mim, eu já tinha abandonado. Naquele ano eu tinha abandonado. Mas graças a Deus eu não abandonei. Porque agora a gente consegue ver eles servindo o Senhor do jeitinho deles. Talvez seja um comecinho, uma coisa pequena. Mas um dia nós vamos ver homens e mulheres cheios da presença do Senhor. Homens e mulheres pregando o Evangelho onde eles estejam. Homens e mulheres prostrados, cheios de dons de cura, de revelação, de profecia. Irmãos, é para isso que eu oro.
mandam e desmandam, ordenam e só aparecem. Mas líder no reino dos céus é serviço, é submissão, é colocar o joelho no chão e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu me coloco na brecha. Isso é líder no reino dos céus. Não é pompa, não é feste, não é as pessoas dizendo: olha que lindo que você está fazendo. Líder no reino dos céus é se colocar, é se humilhar, irmãos, é servir sem ressalva. Será que você está disposto a isso? Será que você consegue entregar para o Senhor e entender que você não está aqui para ser servido, mas para servir? Não é fácil, irmão. Mas a gente precisa aprender a servir. A gente precisa aprender. A gente nasceu num mundo imediatista que tudo tem que ser para ontem. Tudo tem que ser do jeito que eu quero, quando eu quero, como eu quero. Mas com o Senhor não é assim que funciona. Quando eu olho para Pedro, eu vejo isso. Ele dizia: não, de forma nenhuma o Senhor vai lavar meus pés. Tô doido. E aí quando Jesus olha para ele e diz: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Aí ele diz: Senhor, então lava tudo. Nós precisamos, irmãos, lavar os pés uns dos outros. Uns dos outros. A gente vai ser ferido, as pessoas que a gente tentar ajudar talvez não vão ser agradecidas, não vão nos dizer obrigada, não vão estar ali quando nós precisarmos, mas ainda assim, nós precisamos fazer. Porque não é sobre elas, não é nem por elas, mas é pelo Senhor. É pelo Senhor. Que nós, homens, mulheres, jovens e adolescentes, possamos nos colocar na brecha e entender que esse é o chamado do Senhor para todos nós. Não é para um, não é para outro, porque você exerce um papel de liderança em algum lugar, seja na sua casa, seja na sua família, no seu trabalho, na igreja, em algum lugar. E é o momento de se colocar aos pés do Senhor e na brecha por essas pessoas. Se colocar na brecha, irmãos, por um povo que não merece. Muitas vezes. Por um povo que não vai estar nem aí para você, muitas vezes. Mas se colocar na brecha, sabendo que o Senhor te chamou para aquele lugar. Persistir. Tendo a certeza de que o Senhor nos colocou ali. Entenda, irmão. Talvez o Senhor não chegue para ti numa visão, num sonho e diga assim: vem, vambora. Teu lugar é ali. Não é com todo mundo que o Senhor vai falar desse jeito. Quando nós assumimos a liderança dos adolescentes, a nossa igreja estava necessitada. Não tinha ninguém. E aí o pastor disse que estava orando sobre isso. E eu e o Jonathan, a gente começou a orar sobre isso. A gente não falou pra ninguém. E aí vieram nos perguntar se a gente aceitava. E a gente falou: bom, se estão precisando e a gente está disposto a servir, eis-me aqui. Não é sobre ser bom,
Amém? Todos acharam? Lucas 22, versículo 24. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado maior. E Jesus lhes disse: o rei das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. Amém? Aleluia! Amém. Você entende isso? O Senhor nos chama para liderar servindo. O Senhor nos chama para liderar servindo, irmão. É visitando o irmão, é aconselhando, é ensinando a Bíblia para as pessoas, é discipulando, é conhecendo, é orando, é jejuando por essas pessoas, é servindo, irmão. Servindo de coração, é ofertando na vida daquela pessoa quando ela precisar, sem esperar nada em troca. É ver a necessidade do nosso irmão e não perguntar se ele precisa de ajuda, mas fazer. Isso é se colocar na brecha. Nós, como igreja, precisamos agir como o Senhor, e entender que nós não estamos aqui para receber elogios, para que as pessoas digam como nós somos bons, mas para servir sem ressalvas, servir por inteiro. Você está disposto a isso, irmão? Entenda que a liderança que você exerce é sobre isso. Seja ela qual for, não existe liderança no reino dos céus sem servir. É difícil, é custoso, mas vale a pena. Vale a pena. Vale a pena porque quando nós chegarmos diante do Senhor, Ele vai perguntar: o que você fez com o dom que eu te dei? O que você fez com a oportunidade que eu te entreguei? E o que nós vamos dizer para Ele? Senhor, eu não fiz porque eu estava cansado. Senhor, eu não fiz porque eu estava sobrecarregado. Senhor, eu não fiz porque eu não tive tempo. Será que essas desculpas vão funcionar com o Senhor? Eu acho que não. Abre sua Bíblia agora, por favor, lá em Gálatas. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Lá no finalzinho da Bíblia. Amém? Todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Irmãos, se sua liderança ela não está gerando esses frutos, tem algo errado. E eu não digo só nos outros, mas em você. Eu estava ouvindo uma pastora esses dias e ela disse que quem não tem domínio próprio tem demônio próprio. Então é mais complicado do que a gente pensa.
Se nós não temos esses frutos aqui, irmão, como é que a gente vai cobrar alguma coisa dos nossos liderados? Se nós não conseguimos ter amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, o que nós estamos fazendo? Onde nós estamos? Que nós não entendemos ainda. Eu queria que você olhasse para você, irmão. Pensasse no seu coração. Quais desses frutos você não tem? Irmão, se não tiver nenhum, você está bem feio. Qual desses frutos você está desenvolvendo agora? O que o Senhor está colocando no seu coração? Irmão, a gente conhece um homem e uma mulher de Deus quando a gente pergunta assim: o que Deus está trabalhando em você agora? O que Deus está fazendo em você? Se você disser que não tem nada, eu tenho uma má notícia para te dar. Se o Senhor não está transformando nada em você, se você acha que você está pronto, se você acha que você está completo e não tem nada para mudar, é hora de se colocar aos pés do Senhor, irmão. É hora de se colocar aos pés do Senhor. O primeiro de tudo, irmão, domine. Domine a si mesmo. Freie a sua língua. Os nossos pensamentos é mais difícil de controlar. Mas comece controlando a sua língua. Comece controlando a forma como você trata as pessoas. Se lembra que você é um discípulo do Senhor. Que é muito fácil a gente vir aqui, vestir a nossa roupagem de crente e sair dando a paz do Senhor, dizer Deus te abençoe. Mas quando a gente está fora daqui, a gente só tem mau testemunho. Quantas vezes as pessoas já falaram mal de crente perto de você? Será que tudo que eles falam é mentira? Eu acho que não. Qual que tem sido o nosso testemunho? O que o nosso ministério tem gerado? Quais têm sido os frutos? O que nós temos plantado no coração das pessoas? Eu estava ouvindo uma pastora esses dias e ela dizia assim: todo mundo acha que eu sou calma, mas na verdade eu só tenho domínio próprio. Porque se dependesse de mim, irmão, nós temos que chegar num nível na presença do Senhor em que esses frutos, irmãos, eles vão estar todos desenvolvidos. Você crê nisso? Talvez não aqui, mas no céu a gente vai chegar. Mas a gente precisa, irmão. A gente precisa. A gente precisa entender que sempre tem algo dentro de nós que precisa ser mudado.
existe remissão de pecados sem Jesus Cristo. Irmão, não é esse óleo que vai te salvar, que vai te curar. Não é a oração do pastor, não é a minha intercessão, mas é o sangue de Jesus. Amém. Não existe, irmão, esse negócio de santo intercessor, não existe. São homens falhos. A oração tem poder, mas quem tem poder é o Senhor. Amém. Porque se Ele não quiser fazer, irmão, pode vir quem for, pode falar o que for, pode ungir o que for. Se o Senhor disser não, irmão, é não. Mas quando o Senhor quer fazer, as pessoas podem dizer assim: não tem jeito, não tem o que fazer, não tem porta, não tem janela, está tudo fechado, está tudo escuro. O Senhor abre, Amém. o Senhor cria. Amém. O Senhor não precisa de oportunidades humanas, irmão. O Senhor faz Amém. quando Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Aleluia. Irmão, eu quero que você se coloque no lugar daquele povo que estava saindo do Egito. Eles olharam para frente e tinha um mar. Olharam para trás e tinha soldados vindo. E aí eles devem ter pensado: bom, então agora já era, né? Ou a gente volta, mas a gente vai morrer. E de repente, o Senhor fala para Moisés: bate o teu cajado na água. Aleluia. E aí, irmão, o mar se abriu. E sabe, irmão, os egípcios tentaram ir atrás deles, mas quando o último israelita atravessou, as águas voltaram para o lugar. Entenda que é isso que o Senhor vai fazer na tua vida. Ele vai abrir o mar, irmão. Ele vai te dar oportunidade onde não existe. Ele vai curar o doente. Ele vai levantar o caído. Ele vai perdoar o pecador. Aquele que a gente olha e diz: não tem jeito. Ei, Jesus pode curar. Jesus pode salvar. Jesus pode transformar, irmão. Aquilo que Jesus pode fazer, só Ele pode. Sabe aquela frase: só Jesus na causa? É isso aí. Só Jesus na causa. Tem coisas que é só Ele. E que bom, irmão. Porque se dependesse da gente, seria tudo tão limitado. Seria tudo tão pequeno. Mas o Senhor se faz presente, tanto nas pequenas coisas, quanto nas grandiosas. O Senhor se lembra de nós em todos os momentos. Irmão, você é precioso para Deus. Não se esqueça disso. Você é filho amado. O Senhor te escolheu, o Senhor te chamou pelo nome, o Senhor morreu por você. Se tivesse que morrer só por você, o Senhor morreria, irmão. Amém. Jesus nunca esteve preocupado com quantidade. Jesus nunca esteve preocupado com a grandiosidade, irmão. Se eram 3 pessoas, se eram 5.000, a palavra do Senhor era pregada. Mas sabe, irmão, os grandes milagres aconteciam tete a tete. Os grandes milagres era quando os discípulos estavam ali com o Senhor e eles não faziam ideia do que ia acontecer. O Senhor ia lá e fazia. O Senhor curava no meio da multidão, curava. Mas Pedro só andou sobre as águas quando só estavam eles. Existem milagres, irmão. Existem coisas que só vão acontecer na sua vida e vai ser só você e Deus que vão saber. Feridas que o Senhor vai curar, que as pessoas nem sabem que existem. Casamentos que o Senhor vai restaurar, que talvez as pessoas olhem e digam: mas está tudo bem com eles. Existem coisas que só você e Deus
coisas que você vai passar na sua vida que talvez você não queira. Mas o Senhor vai te chamar para te colocar na brecha. Jesus não queria a crucificação. Ele queria fugir, irmão. Senhor, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice. Mas quando Deus não afastou, ele foi. Ele se entregou. Será que eu e você estamos dispostos a nos entregar dessa forma? Será que eu e você estamos dispostos a servir dessa forma, irmão? A nos colocar na brecha dessa forma, irmão? É renúncia, entrega, sacrifício vivo. É obediência, irmão. Mas o Senhor nos diz que o jugo dele é leve e o seu fardo é suave. Sabe quando está tudo desmoronando, irmão? As coisas parecem que não dão certo, não vão para frente, mas o Senhor planta uma paz no teu coração. As pessoas olham para ti e dizem: mas não está dando tudo errado? Por que ele continua feliz? E aí você diz: ei, é o meu Senhor, é o meu Jesus que está comigo no meio da tempestade. Irmão, entenda, só uma palavra dele é o suficiente para acalmar a tempestade. Nós não precisamos de mais do que isso. Nós não precisamos. Uma gota do sangue do Senhor Jesus é o suficiente para nos purificar, irmão. Não é sobre grandeza, não é sobre pompa, mas é sobre servir, irmão. Servir é muito difícil, irmão. Mas o Senhor nos chama. Ei, a igreja tem necessidades. Se coloque à disposição. A igreja tem necessidades, irmão. Se ponha de pé, se coloca na posição. Você está vendo as necessidades. Você sabe que tem, irmão. Mas você fecha os olhos e finge que não tem nada, que está tudo bem. Finge que o Senhor não está te chamando. Gente que está na igreja há mais de 10 anos e continua sentado no banco. Gente que diz: eu não quero me envolver. Não é problema meu. Mas ei, se você não se colocar na brecha, teve um povo que foi destruído. Será que isso precisa acontecer de novo, irmão? Ou será que nós estamos dispostos a nos levantar, construir um muro e nos colocar na brecha? Eu queria te convidar a levantar um clamor diante do Senhor. Eu queria te convidar, irmão, a se colocar na brecha.
Pai, a tua filha. Que o Senhor possa tirar, Senhor, toda a ansiedade, toda a preocupação. Que o Senhor possa, Pai, estar entrando, Pai, sobre o coração dela, sobre a vida dela, sobre a mente dela, trazendo paz, trazendo descanso. Queremos colocar para o momento da cirurgia, que o Senhor possa usar os médicos. Deus, usa as mãos deles, Senhor, para que essa enfermidade seja arrancada, seja repelida. E que a Meire possa, Pai, em nome de Jesus, ter saúde para te servir. Em nome de Jesus nós oramos, abençoamos, Pai, e te pedimos, sê com a tua filha. É a nossa oração, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Segunda-feira de discipulado. Se você não participa ainda, procure um grupo para participar, tem sido bênção. Quarta-feira temos culto de propósito aqui na igreja. Sexta-feira, 20 e 30 horas, oração aqui na igreja. Eu quero te perguntar uma coisa, irmãos. Agora é que pega o negócio. Quem esteve na reunião aí? É para quem esteve na reunião. Depois eu vou falar para a igreja que não esteve. Então esses estão absolvidos agora. Vocês lembram que eu passei aqui o tema do aniversário da igreja? Quem lembra do tema? Glória a Deus. Vocês lembram do propósito que nós colocamos para nós orarmos e jejuarmos? Vocês lembram do propósito? Qual foi o propósito? Amém? Qual outro propósito? Qual outro propósito? Não lembram? Salvação de almas, reconciliação, batismo no Espírito Santo, manifestação do Senhor, pura libertação. Agora, se a gente não lembra, é porque nós não estamos orando, irmãos. Existe um propósito. Então ore, jejue, se coloque na brecha, para que o Senhor salve, para que o Senhor liberte, para que o Senhor se manifeste no nosso meio, em setembro, nesse lugar. Amém. Bom, querido? Ore pelo aniversário da igreja. Vamos lá. É isso aí. Se coloque de pé. Lembrando, irmãos, que tem necessidade a igreja, tá? Líderes para mulheres, homens, jovens. E aí vai, irmãos. Esteja disposto a fazer algo na casa de Deus. Amém? Agradecer os pais aí que vieram, né? Manuel, o avô da Manuel, né? Damião está ali filmando, irmão, olha só. Glória a Deus também ali, ó. Né? O casal abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Quando desejar, venham. São bem-vindos sempre neste lugar. Tá bom, queridos? Vamos agradecer ao Senhor, irmão, por esta noite. Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos, Pai, por esta noite. Noite que o Senhor usou para os adolescentes aqui, o Senhor falou conosco, o Senhor ministrou os nossos corações. Que seja uma semana, Pai, de entrega, uma semana, Pai, onde nós possamos te servir e servir o nosso próximo. Que o Senhor continue movendo o nosso coração através da Tua palavra, nos levando para perto do Senhor, esclarecendo a nossa mente, o nosso coração, e que possamos, Pai, caminhar, Pai, ser exemplo do Senhor por onde passamos. Pai, ergue as minhas mãos, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, Senhor, que eles tenham uma semana abençoada, uma semana de revelação, uma semana de intimidade, uma semana de comunhão, e que o Senhor se revele, Pai, a cada coração. Nós oramos e abençoamos pelas famílias desta igreja, no nome de Jesus. Amém. Erga suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, e não somente hoje, mas para sempre. Quem vai se colocar na brecha, diga bem alto. Amém. Um abraço no seu irmão. Meu nome é
Querido, a palavra de Deus nos constrange. Ela não é. Parece que um punhal fica na nossa área. Mexe conosco, né, irmãos? E que seja uma noite de despertamento para nossas vidas. Que seja uma noite de despertamento para nós nos posicionarmos naquilo que o Senhor tem confiado nas nossas mãos. Querido, no início desse ano nós nos reunimos aqui, eu, a Ana, nós alguns pais, a Cruz não puderam vir. E naquele dia, irmãos, naquele dia eu revelei para eles um sonho que o Senhor me deu, uma visão que o Senhor me deu. Naquele dia eu gostaria que todos os pais estivessem aqui, porque o Senhor, Ele moveu meu coração para despertar os pais como líderes da sua casa, para se posicionar e se colocar na brecha pela sua família. Como a Aninha disse, são 3 anos e 2 anos de muita trabalho, muita dedicação, e as coisas parecem que não acontecem. E vocês são testemunha de que eu ministro, eu falo e eu digo, é todos nós juntos no só propósito. E se nós não nos ajuntarmos, nós estivermos juntos no propósito para a edificação da nossa família, da igreja e daqueles que precisam, nós não vamos contemplar a manifestação de Deus e uma geração será destruída. E a visão que o Senhor me deu foi que chegou o final do tempo.
havia uma guerra, havia destruição, havia demônios destruindo vidas, famílias, destruindo tudo que existia na humanidade. E demônios como soldados, eles vinham, capturavam e levavam. E um demônio chegou na minha frente e disse: você não, você pode ir. E eu disse: não, eu não vou sozinho, eu vou com a minha família. E ele disse: onde está a tua família? Ele disse: está aqui na igreja. E eu falando com o demônio, eu disse: lá está a minha esposa, falei o nome dela, está a minha filha Esther, está o meu genro Mateus, que não estão congregando no momento, mas quando nós oramos e intercedemos pela nossa família, eles estão guardados, porque o mundo espiritual, ele respeita a autoridade que é o Pai. Eu falei o nome da minha filha Esther, o Mateus está lá. Eu falei o nome da minha filha do coração, a Graça está lá. Eu falei do Giovanni, o Giovanni está lá. Eu disse: o meu neto está lá. E aquele demônio me deu autoridade para que eu fosse buscar a minha família. Entenda, irmão, que esta igreja é um lugar onde é um lugar espiritual que nós criamos para que a nossa família esteja guardada, blindada da ação do inferno. E naquela vez eu saí, eu fui ao encontro da minha família, eu peguei pela mão e eu saí no meio daquela destruição, daqueles demônios, daquela guerra que estava havendo. E o que eu quero dizer, irmão, para você hoje: você é pai, é para os pais, homem, você precisa guiar pela tua família. Você precisa se levantar, se colocar na brecha, orar pelo teu filho, pela tua esposa, pela tua casa. Porque o mundo espiritual, ele reconhece isso. E se você tem negligenciado, saia daqui com isso no teu coração: eu vou orar ainda mais, eu vou buscar ainda mais pela minha família. Muitas das vezes nós queremos, irmãos, fazer aqui na igreja, mas o nosso primeiro ministério é a nossa família. Ore pelos seus filhos, ore pela sua esposa, ore pelos seus. Se coloque na brecha, porque chegará esse dia. Chegará esse dia e nós precisamos estar com a nossa família guardada, nossa família no joelho, guardada em Deus. Aleluia. Amém, querido? E sirva, serve-nos. Seja exemplo. Jesus é o nosso exemplo. Seja servo, sirva, não faça a tua obra, faça a obra de Deus. E a obra de Deus é fazer a vontade dele. Amém? Quero orar pelos adolescentes. Vem aqui, vem. Aninha também, o Jonathan. Olha só, irmãos. Vocês lembram da reunião que esteve aqui? Eu disse: nós somos membros de um corpo, trabalhamos com o mesmo propósito, né? Quem esteve aqui lembra? E quando nós trabalhamos para o mesmo propósito, acontece isso, irmãos. Então aquilo que é colocado nas tuas mãos, faça com o teu melhor, faça conforme as suas forças. Por mais que ninguém vá te elogiar, você pode pensar: ninguém me vê, mas o Senhor vê a tua dedicação, e o Senhor tem visto que tem sido plantado no coração desses adolescentes, e essa semente vai germinar, porque o Espírito Santo vai aquecer essa semente no coração desses adolescentes.
E ela vai explodir, ela vai nascer, e vai nascer aqui nesses adolescentes, homens e mulheres de Deus, que levarão o Evangelho para alcançar vidas. Precisamos crer, precisamos perseverar, precisamos estar firmes no propósito. Os pais dessas crianças estão aqui, os adolescentes? Vem, abraça o filho aqui, por favor. Se por acaso não tem os pais aqui, alguém, por favor, adote. Aqui agora, os irmãos da igreja. Quem não tem pai e mãe aqui? Estão aqui os seus pais, as mães? Não? Ó, adotem eles aqui, por favor. Os irmãos da igreja, por favor. Os obreiros da igreja. Vale a pena, né, Jonathan? Vale a pena, Ana? Ei, e filho? E filho, por que vale a pena? Tudo montado lá no céu. Quando nós chegamos lá, vai haver o galardão para nós. Você não deve nada para ninguém. Cada adolescente aqui, irmão, tem as suas necessidades, as suas batalhas. Muitas vezes nós, espirituais, não entendemos, não manifestamos o fruto do Espírito, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade. Muitas vezes não somos longânimos com os nossos adolescentes, porque queremos que eles façam como nós fazemos. Precisamos ser longânimos. Amor. Queria que você se colocasse de pé aqui. Vamos orar. Abra sua boca e ore pelos adolescentes. Ore pelo Jonathan, pela Ana, para que o Senhor levante cada vez mais homens e mulheres com esse coração de servir. Plantar essa semente. Pai, em nome de Jesus, nós nos achegamos, Senhor, diante de Ti nesta noite, diante da Tua palavra, Senhor, que foi ministrada e nos constrangeu. Nós queremos erguer as nossas mãos e orar por esses adolescentes, Senhor, que estiveram na frente, Senhor, ministrando esse culto desta noite, do jeito deles, da maneira deles. Mas eu sei que o Senhor os aperfeiçoará, o Senhor se manifestará na vida deles. Nós queremos, Pai, erguer as nossas mãos e profetizar sobre a vida desses adolescentes, que eles serão homens e mulheres de Deus, cheios do Teu Espírito. Declaramos, Pai, que a luz do Senhor brilhará em suas vidas, que serão instrumentos, soldados do Senhor para esse tempo. Declaramos que o diabo não tem autoridade sobre a vida, sobre a mente, sobre o coração. Pai, blindamos a vida deles, Pai, em oração nesta noite. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os abençoe, que o Senhor se revele ao coração desses adolescentes. O nosso trabalho é orar, Senhor, e do Senhor é se manifestar. Então se manifesta, se manifesta, se manifesta, se manifesta no coração do Vinícius, se manifesta, Senhor, no coração de cada adolescente aqui, com graça, com unção, com poder, e levanta nesse tempo, Senhor, homens e mulheres, para te servir e serem verdadeiros adoradores. Nós oramos, Senhor, abençoamos os pais, que eles se posicionem no lugar para o que foram chamados. Deus, para orar pelos seus filhos, Senhor, pela sua família. Pai, nós oramos, abençoamos, Pai, a vida dos adolescentes. Abençoamos, Pai, a vida da Ana, a vida do Jonathan, que tem, Pai, servido com dedicação. Que o Senhor continue olhando para a vida deles, que o Senhor continue abençoando a vida deles, que o Senhor continue, Senhor, surpreendendo, Pai, nesta terra de uma forma especial. Nós oramos, abençoamos, Pai, os nossos adolescentes nesta noite.
Em nome de Jesus. Amém? Ocupe os seus lugares. Abençoados em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero orar pela Camila. Pastora, abraça ali. A minha está de aniversário hoje, irmão. Amém? Está de nível hoje, amém. Glória a Deus. Também tem servido aqui, né, irmãos? Tem feito a obra do Senhor junto com a sua família. E a Beni nessa semana vai passar por uma cirurgia, né, Beni? Cirurgia na coluna. Vamos orar por ela, irmãos. Sim, tudo está nas mãos do Senhor. O Senhor sabe todas as coisas. Ele é soberano, Ele pode fazer como não pode fazer. E aprove de Deus para que ela passasse por essa cirurgia. Vamos orar por ela, para que o Senhor possa estar com ela tirando a aflição do coração, a preocupação. Vamos orar, irmãos, todo mundo para cá. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua serva. Amém. Deus que completa mais um ano de vida hoje. Está aqui te servindo, Senhor, te louvando. O Senhor tem contemplado o seu coração e a sua vida. Pai, a tua serva vai passar por uma cirurgia essa semana, vai operar a coluna. Coisa boa, essa enfermidade que tem afligido, que tem causado dor. Peça sobre a ressurreição, sobre a ressurreição de Cristo. Olha aqui na minha frente. Seria a Cleusa. Cadê a Cleusa? Cleusa não está aqui? Seja bem-vinda, Cleusa. O Luciano também. Seja bem-vindo. O Daniel. Bem-vindo. O amor de Emanuel. E o William. O Emanuel. E eu sou a Vitória. A gente está muito feliz que a gente vai fazer aqui uma peça aqui do pessoal dos adolescentes sobre João 20. No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, foram ao túmulo e viram que a pedra da entrada tinha sido removida. Meu Deus, cadê Jesus? Como assim? Cadê meu filho? Eu não sei. E foram ao encontro de Pedro e o outro discípulo João, aquele a quem Jesus amava, e disseram: Tiraram do túmulo Jesus e a gente não sabe para onde o levaram. Tem certeza, Maria? Quem que poderia ter pego o corpo dele? Será que foi os fazendeiros, os líderes roubando os judeus? Tá, enquanto vocês estão aí, eu vou lá ver. Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os dois iam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se e olhou para dentro, mas não entrou. Então Pedro entrou e viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado. João, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou, viu e creu. Cadê o corpo do nosso mestre? Como assim? Eu não tenho medo. Eu não certo. Viu? Eu avisei vocês. E agora? O que a gente faz? Não sei. Vamos atrás. Quem sabe onde está o corpo do nosso mestre? Você viu o corpo do nosso mestre? Você viu? Você viu o que ele pegou? Você viu? Os discípulos e Maria, mãe de Jesus, voltaram para casa. Maria Madalena estava do lado de fora do túmulo. Chorando, abaixou-se e olhou para dentro. E viu ali um anjo vestido de branco, no lugar onde estava o corpo de Jesus. Então o anjo lhe pergunta: Mulher, por que choras? É porque pegaram Jesus e a gente não sabe para onde o levaram. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Mulher, por que choras? E a quem procuras? Perguntou ele, e pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor ouviu, diga-me para onde levaram, que eu o buscarei. Maria, Raboni, não se agarre a mim, pois ele não subiu ao Pai. Agora vá, procure seus irmãos e diga-lhes que eu irei subir ao meu Pai e Pai de vocês, ao meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena corre para os discípulos e lhes conta o que Jesus havia falado.
Eu vi o Senhor. Tem certeza, Maria? Será que não era alguém parecido com ele? E ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos, com as portas trancadas, por medo dos líderes judeus. Eu vi o Senhor, eu tenho certeza, era Ele na minha frente. Será que você não vai acontecer? Nós passamos 3 dias sem a gente não ver ele. E agora, o que a gente faz? E de repente, Jesus surgiu no meio deles. A paz seja com vocês. Aleluia. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados dos outros, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados.